Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre ingenuidade e sobre santidade. Pastor, você tem que tomar cuidado para não confundir santidade com ingenuidade. E às vezes, né, parece até um pouco de burrice. O que você vai falar sobre isso, Violeta? Eu quero trazer aqui pelo menos 4 aspectos para vocês, tá bom? Porque nós temos, claro que nós temos classes de pastores, né? Tem pastores mais espertos, tem pastores menos espertos, mas o que eu tenho visto ao longo da minha vida é quanto mais o ser humano, né, uma pessoa qualquer, quanto mais ela conhece de Deus, ela busca certa santificação, ok? Isso é necessário, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Mas essa mesma Bíblia que fala sobre santificação, lá em Eclesiastes, né, tem um versículo que fala assim: não sedes demasiadamente justo. Por quê? Porque às vezes, na tentativa de você ser justo, você é justo demais. E sendo justo demais, quem é que paga o pato? Você. Por quê? Às vezes existem alguns trâmites em alguns lugares que é notoriamente o jeitinho. E aí você vai querer ser o contramão, o certão, o cara que faz tudo certo da história. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, eu era estagiária da magistratura na minha cidade. E eu fui trabalhar no Fórum de Execuções Criminais. E todo mundo fala de. Como chama aquilo? Todo mundo fala de funcionário público. Que funcionário público é ineficiente, funcionário público é lento, e blá blá blá, pipipi, papapó. Beleza. Quando eu cheguei lá, por ser estagiária, embora eu fosse estagiária da magistratura, se você não está entendendo o que eu estou falando, eu era estagiária do juiz. Mas quando a estagiária do juiz chega lá naquele lugar, já tem um estagiário que falta, acho que 4 meses para ele sair. Então eu preciso entrar antes para eu aprender com esse estagiário, para que eu possa fazer o trabalho do estagiário que está lá. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Então eu começo, a chefe do fórum e do gabinete do meu advogado, não, meu juiz, fala assim: vamos colocar ela em todas as etapas dos processos aqui dentro para que ela entenda. Legal, beleza. Então eu fui para um cartório, depois eu fui para o cartório de arquivo. E aí, o que aconteceu? Me mandaram para o cartório de arquivo. Quando chegou no cartório de arquivo, eu fui recebida por 2 funcionários, que inclusive um deles, não vou falar o nome, não vou falar o apelido dele, senão todo mundo vai saber. Mas ele tinha o apelido de um personagem da Branca de Neve. Então vocês imaginem aí. E aí, eles vieram para mim com 5 processos e falaram assim: olha, nós vamos te ensinar como que faz a diligência de arquivo para arquivar o processo. Esses processos têm que ser arquivados. Então tinha lá igualzinho, mesma coisa. Eu entrava no programa e digitava tudo que estava pedindo lá, o nome do pai, da mãe, da matrícula. Às vezes eu tinha até um resumo da súmula, não sei, tinha um monte de coisa lá. Enfim, eles me deram 5 processos, mas 5 processos de arquivo, pô, é um montão de papel, né? E aí, beleza, peguei lá, 20 minutos resolvi, terminei os 5 processos. Quando eu terminei, eu falei assim: olha, eu acabei. Um olhou pro outro e falou assim: Nossa, como ela é rápida! Olha, ela já acabou. aí eu peguei e falei, vocês vão separar mais alguma coisa para eu fazer? Que mais que eu posso servir? Não, toma um café. Você não quer tomar uma água? Você não tá cansada? Gente, aquilo foi me dando um nervoso. Meu pai é empresário desde que eu nasci. Empresário é assim, se você não trabalha, você não come, entendeu? É resultado. E ali, aí eu perguntei para ela, falei, olha, eu já acho que eu já entendi o processo. Qual que é a prateleira que tá, os processos para arquivar? Me mostra. Sabe aquela prateleira lá do cartório? Tinha umas 4 daquela, de processo para arquivar.
E eu falei: "Você quer que eu já vou resolvendo daqui para lá, enquanto, né, vocês não acham outra coisa para eu fazer?" Não se preocupa. Não se preocupa. E aí o que aconteceu? Com muito custo, fui lá, tomei o café com eles que eles queriam, tomei a água, perdi lá 1 hora da minha vida. Ela voltou com mais uns 5, 7 processos. E eu falei: "Eu posso começar daqui para lá?" No dia seguinte eu tinha sido movida do cartório. O que eu quero dizer para vocês? Às vezes você aí, pastor, você que é líder ou é recém-chegado, você vê tantas questões, tantos problemas para serem resolvidos e vocês querem resolver tudo de uma vez. E acho, inclusive, que isso faz parte do seu chamado, e eu acho que sim, faz. E às vezes mistura, acha que toda essa atividade ela é relacionada com a santidade. Como assim? Então tem dois tipos aqui. O pastor que ele é ativista, ou o líder que ele é ativista, e ele confunde esse ativismo com santidade, já que ele produz resultado, ele é mais santo que o outro. Não, não é. Tá? Às vezes você só é ativista. Inclusive, eu falo muito sobre isso aqui. Pastor e líder ativista tem grande chance de ferrar com a família, tá? Ou então, às vezes você chega num sistema eclesiástico que ele tem toda uma regra, ele tem toda uma lei, e você já entendeu que essa regra e essa lei, ela não é adequada. O que você faz como pastor? Quer bater de frente. Já vimos vários vídeos ali atrás que isso é complicado. Você vai se dar mal, tá? E tem aquele pastor que ele é ingênuo mesmo. Ele é ingênuo mesmo, do tipo, é uma mistura de ingênuo com preguiçoso. Que é o pastor que ele, qual que é a palavra? Ele se escora na questão espiritual. Então, é um pastor que ele é muito bom de oração, ele é muito bom de leitura bíblica, ele é muito bom de consagração. Lembrando que na cabeça de um religioso, na cabeça de um pastor ou de um líder, quando eu falo consagração, é aquele cara que ora bastante, que estuda bastante a Bíblia, que jejua, que faz propósito, que vai para o monte, e muitas vezes ele acha que isso é o suficiente para que as coisas andem na igreja, que as coisas aconteçam, ou que isso será o fator que vai proteger ele de qualquer outra questão. E aqui não é uma questão se Deus ele é capaz ou não, se a santificação desse cara é legítima ou não. Não, 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 não. Muitas vezes esse pastor, ele tá sempre aleatório a aspectos jurídicos do país, aspectos jurídicos da própria igreja. Ele não conhece os ambientes onde ele está pisando. E às vezes, até todo lugar que você vai, gente, tem uma politicagem. Todo lugar. Até no médico tem uma politicagem. Você vê aí, se você for do SUS, você é atendido de uma forma. Se você for paciente de plano de saúde, você é atendido de outra. E se você for um pagante individual, você é atendido de outra forma. Para o individual, tem horário, tem, como chama? Consulta mais extensa, tem mais atenção, entendeu? Por quê? Isso é uma politicagem daquele segmento. Ah, Thalita, mas isso não é justo. De novo, não estamos falando do que é justo, nem do que é injusto. Aliás, a vida é bem justa. Por quê? Pergunta é, se você é o que é atendido pelo SUS e acha que é injustiça o tratamento de quem paga individual, a pergunta é por que você não paga individual, então, para ter a justiça? Consegue entender? Então, voltando no aspecto da santidade. Às vezes o pastor ele é tão imerso nas questões espirituais que ele esquece das questões relacionais e políticas do ambiente, seja do país, seja da cidade, seja da instituição. E o que acontece? Esse pastor vira uma vítima fácil. Ah, mas Deus vai me proteger. É? Sério?
Então continua. Tá protegendo? Não, não tá. Aí quando você olha, é um pastor que entre ele, que é o cara que é o bom de oração, e o cara que é bom de politicagem, adivinha quem se dá bem? O bom de politicagem. Violeta, você está incentivando que eu deixe de ser essa pessoa que se santifica para ser um cara que se liga nas politicagens apenas? De jeito nenhum, pelo contrário. Por isso que lá em Eclesiastes diz assim, ó, não seja demasiadamente justo. Então você não vai pegar a regra, a lei, você não vai seguir ela a ferro e fogo, já que o ambiente não segue a ferro e fogo. Assim como você não vai ser ingênuo ao ponto de acreditar que Deus vai resolver as suas paradas. Você pega todos os homens, os grandes homens de batalha, de guerra, de resultado na Bíblia. Nenhum deles está parado. Nenhum deles está amedrontado, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Josué e Caleb, por exemplo. Pô, Josué e Caleb estavam em movimento. O que eu quero dizer é que você precisa ter um movimento positivo, você precisa ter uma ação. Não é só eu oro, eu jejuo e Deus vai resolver. Eu oro, eu jejuo e ninguém vai mexer comigo. Eu oro, eu jejuo e a provisão vai aparecer milagrosamente na minha casa. Isso é milagre. O milagre ele não é comum, ele é extraordinário. Ele não acontece com frequência, ele acontece de vez em quando. Então, às vezes tem pastor que ele ora, ele jejua, ele passa 2, 3 horas com o joelho no chão, mas ele não vai atrás de provisão. Ele não vai atrás de melhorar ele como pessoa, ele não vai atrás de melhorar o casamento, ele não vai atrás de resolver as tretas da igreja, ele não vai atrás de resolver os pormenores com os membros, por exemplo. Ele acha que ele vai orar e Deus vai fazer. E muitas vezes nesse lugar, você que é pastor, que é o santo, você corre o risco de, inclusive, querer usar a sua santidade como instrumento de vingança, tá? E como instrumento de vingança, não vai acontecer, né? Então, primeiro aspecto, ignorar os aspectos jurídicos de todos os ambientes que você frequenta. Estatuto da tua igreja, quais são as regras e as leis do país, porque eu falo isso, ó, tô falando já faz tempo, sobre o fim da igreja, né? Essa é uma frase pesada para que você acorde. O mundo e o nosso país vão caminhar para um lugar onde a legislação não vai permitir que você pregue a verdade. Então você tem que estar ligado. Se você conhece alguém que é do direito, que conhece sobre isso, gruda. Um outro exemplo, não longe, tem pessoas na internet, que, inclusive até políticos, que estão sempre falando sobre esses aspectos jurídicos do país. Você tem que ter respaldo, você tem que ter um plano B, você tem que ter um plano de saída, sempre ligado nisso daí. Então, primeira coisa, ignorar aspectos jurídicos. Segunda coisa, ter essa visão errada sobre o que é ação divina. A ação divina ela não vem para trabalhar a favor do seu ganho de vingança. A ação divina ela não se move a partir do teu vitimismo. A ação divina ela não vai te fortalecer enquanto você tiver ganho de super-herói, tá? Então, sabe aquele pastor que ele carrega todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele faz de tudo para todo mundo e ele acha que ele vai ser recompensado. Vai ser? Vai. Mas, uma semente boa. Depende que é uma semente boa que você está plantando, porque às vezes você só é um super-herói, você só gosta da visibilidade que você ganha quando as pessoas te elogiam, falam: nossa, pastor, você é uma pessoa boa, o mundo precisa de pessoas como você. Só que sua saúde está indo para o saco, tua sanidade está indo para o saco, tua família está indo para o saco, seus filhos estão se perdendo porque ganho secundário de super-herói. Ou eu vou orar e Deus vai queimar. Mas Davi lá tem os salmos que fala sobre os ímpios e blá blá blá, e pipipi, popopó. Tá. Se você não compreendeu por que as coisas acontecem com você e entra no ganho de vingança, você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, inclusive você vai usar o púlpito como arma de vingança. E como arma de vingança,
eu te pergunto, você está mais perto da santidade ou mais perto da burrice? É uma pergunta, tá? Ou então o vitimismo. Você vai usar o vitimismo para quê? Ah, você está vendo, eu fiz 40 dias de jejum, eu orava todo dia aqui na igreja. Finalmente, os irmãos começaram a aparecer, usando todos os seus ganhos secundários, pautado naquilo que você faz como instrumento de santificação. Mais dia menos dia isso vai dar errado. Mais dia menos dia isso vai ficar tão pesado para você, vai custar sua saúde. Talvez custe até o seu ministério. 3. Pastor, você precisa entender que isso estou principalmente com os homens, tá? Mulheres também? Mulheres também. Não seja, qual que é o tema? Não confundir santidade com ingenuidade. Pastores excessivamente gentis. É quase uma burrice hoje. Se você é pastor homem, você ser extremamente gentil, principalmente com o sexo oposto, com mulheres, isso é burrice. Burrice. Ou você tá querendo dar asa pra formiga voar. Tá dando sorte pro azar. Então, você é pastor. Ah, mas é que eu reflito Jesus. Jesus andou com as prostitutas. Para de ser ingênuo. Para de ser ingênuo, tá bom? Então, não seja extremamente gentil com mulheres, com membros, porque e com criança principalmente. Ah, você é um cavalo? Não, você não vai ser um cavalo, mas você vai ser doce e firme ao mesmo tempo, para que você não seja mal interpretado. Porque a tua igreja, pastor querido, tá cheio de gente louca, cheio de gente doente, cheio de gente despirocada da cabeça, sabe? Então, tem um monte de mulher aí que elas vêm para a igreja para suprir certas necessidades emocionais e muitas vezes, muitas delas, não têm o casamento dos sonhos em casa. E elas nem precisam, elas podem ter um bom casamento em casa. Mas você, pastor, você tem que entender que você ocupa um cargo de autoridade. E se tem uma coisa que mexe com a energia feminina, é poder. Ah, mas quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém, eu sou feio, eu sou isso, aquilo. Não quero saber. Sempre terá uma maluca que vai desejar o poder que tem em você. Por mais bobo que você pareça, por mais simples que você pareça. E se essa mulher, além dela desejar esse poder, ela ainda tem um relacionamento ruim em casa e você for gentil, a chance dela interpretar mal o que você está fazendo é muito grande. E sabe por que muitas vezes certos pastores vão dando corda para esse sentimento? Porque o seu casamento também tá uma bosta dentro de casa. Você não se sente visto, não só dentro de casa, na igreja também. Não se sente visto, não se sente valorizado, ou então você tem dificuldade de atingir os seus objetivos, inclusive os objetivos financeiros. E aí, quando aparece alguém que te vê, essa pessoa se torna especial para você. Sabe qual é o nome disso? Burrice, ingenuidade, entendeu? Muitas vezes você é bonzinho, você é legal, você é gentil, alegando o quê? Não, porque eu sou pastor, porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, porque eu sou receptivo. Eu recebo todas as pessoas de forma igual. Não, não é. Inclusive, um dos princípios da lei, que é o princípio da isonomia, que diz o princípio da isonomia? Todos são iguais perante a lei, certo? Errado. O princípio da isonomia não é tratar todo mundo igual. O princípio da isonomia é tratar os iguais de forma igual, os diferentes de forma diferente. Consegue compreender? Então, não seja o santinho bonzinho que é gentil com todo mundo, que vai ser mal interpretado. Tenha postura. Violeta, como que eu aprendo todas essas coisas? Mentoria, Ministério em Fúria. Na mentoria Ministério em Fúria, nós vamos passar 8 semanas mapeando tua casa, mapeando você, mapeando teu ministério, criando
não é criando, trazendo à luz aspectos que você precisa olhar, resolver, mudar, tá? 8 semanas. Toda semana nós temos um encontro ao vivo no Zoom ou no Google Meeting, mais aulas gravadas, tá? Quarto aspecto, que para você não se confundir santidade com ingenuidade. Aquele pastor boca de sacola. Ele acha que todo mundo é confiável. Ele acha que todo mundo tá na mesma vibe que a dele. Ele acha que todo mundo, às vezes não é todo mundo, né? É um grupo de 20 pessoas, é um grupo de 5 pessoas. Cuidado. Cuidado. Seja prudente como a serpente e manso como a pomba, tá? Então, aquele pastor que ele fala de aspectos da casa dele, do relacionamento dele, dos filhos dele. Claro, uma hora ou outra você vai usar como exemplo alguma coisa. Mas é aquela pessoa aquele pastor que ele acha que todo mundo tá na vibe que ele tá. Fala sobre tudo, abre, principalmente tretas internas políticas. Tem membro que não tem estrutura para escutar o que você tá dizendo, para filtrar, porque ele não tem o mesmo, eu ia falar background, ele não tem a mesma vivência que você. Ele não tá no mesmo patamar, no mesmo nível, ele não tá no mesmo ambiente que você. Ele vai interpretar o que você fala baseado no que ele vive, baseado na dor dele, baseado no buraco emocional dele, baseado naquilo que ele acredita. E nem sempre você sabe o que todo mundo acredita. Geralmente não sabe. Conseguiram entender? Então vamos recapitular? Primeiro, aspectos jurídicos, tanto da tua igreja, quanto do teu município, do teu estado, do teu país, da instituição que você está. Segundo, não confundir a sua santidade, aquilo que você faz, achando que só isso vai resolver. Não, você tem que ter ação. Inclusive, dei alguns exemplos aqui, ó. Gideão, ele estava fazendo as coisas certas, mas ele estava se movendo, ele estava trabalhando, ele não estava só orando. Eles oravam e trabalhavam. Moisés teve puta tempo de preparação, ele ficou 40 anos no palácio aprendendo sobre cultura, sobre língua, sobre táticas de guerra, sobre administração, sobre um monte de coisa. Depois ele passou 40 anos no deserto, na casa do sogro, aprendendo a plantar, a cuidar de bicho, coisas mais básicas, para depois ele ir liderar. Então, ele estava em movimento o tempo todo. Consegue entender? Elias, apesar de Elias ter tido uma fase que ele pedia a Deus, ó Senhor, mas ele teve a coragem de se expor a um desafio. Claro que depois do desafio ele teve uma escorregada dele, mas ele teve essa coragem, ele teve esse ímpeto de fazer esse movimento. E Josué e Caleb, que embora Deus já tivesse dado a promessa, pô, era garantido, era ganho. Deus já falou, vai lá, é só pegar. Mas ele ainda foi lá, os dois se municiaram de esperança e falaram: não, vamos lá, vamos subir, vamos possuir a terra. Se Deus falou que vai dar pra gente, vai dar. Não importa se eles são gigantes, Deus vai dar a vitória. Então, você tem que ter uma dose de preparo, uma dose de oração e uma dose do quê? De ação. Muito mais ação, tá? Então, terceiro, não ser excessivamente gentil. Cuidado com quem você é gentil. Não confunda gentileza. Ah, eu sou gentil porque eu sou bonzinho, porque eu sou santo, porque eu sou de Jesus. Cuidado, isso pode ser uma arma contra você. E quarto aspecto, para de ser boca de sacola. Fecha a boca. Não divide coisa com... é a mesma coisa que você contar sobre política para uma criança de 5 anos. Ele não vai entender nada. Vai entender do jeito que ele acha. Entendeu? Consegue compreender? Então, o tema de hoje é esse. Espero vocês para uma próxima aula, com um próximo vídeo. Lembrando que segunda-feira temos live. Às vezes, quarta-feira temos live. Se não tem live, tem um vídeo gravado. Toda sexta-feira, um vídeo gravado. Deixa suas perguntas aqui. Se você tem algum caso que você queira contar, se você tem algo que você queira perguntar e acha que é um pouco cabuloso, você quer uma resposta, mas não quer que o seu nome fique resguardado, manda para mim lá no Instagram, tá? Ministério em Fúria também. Porque lá só eu vou ler a tua pergunta. Aqui embaixo, todo mundo vai ler.
Deixa o like, se inscreve e deixa um comentário. Gostei, não gostei, manda um emoji. E se você chegou até aqui no final, escreve santidade, que eu sei que você assistiu tudo, tá? Compartilha nos grupos de pastores, compartilha com os crentes velhos que você conhece. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!